Fala, gênio! Seja bem-vindo ao canal Biologia Sem Neura e hoje nós vamos começar uma aula nova. Mas antes de começarmos essa aula, gostaria que você deixasse aqui o seu like. Além disso, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que todas as aulas cheguem até você. Vamos lá então, nós começaremos a falar hoje sobre desnutrição. E antes de começarmos a falar dessa matéria, gostaria de perguntar a você se você já assistiu a aula de proteínas que está aqui no canal. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar o card aqui para você. Clica aqui, assista essa aula, porque fará toda a diferença para que você entenda essa aula de hoje. Como eu falei, a aula de hoje é sobre desnutrição. E isso é um grave problema, principalmente para os países subdesenvolvidos. Para você ter uma ideia, segundo a Unicef, 20% da morte de crianças no mundo é por conta da desnutrição, principalmente quando analisamos a África Ocidental. Olha, existem várias doenças ou várias sintomatologias ocasionadas por essa desnutrição, tá? E o que nós vamos falar hoje é a desnutrição proteica e da desnutrição calórico-proteica ou proteico-energética. Tranquilo? E aí, com isso, nós vamos tratar de duas doenças. Primeiro, o marasmo e segundo, o Korsakoff. Olha só, começando pelo marasmo, quero falar com você um pouco dessa doença. Como já conversamos, como nós já falamos aqui, essa doença ela acomete países subdesenvolvidos. E o que acontece? Primeira coisa que você tem que lembrar e tem que anotar aí é que o marasmo é uma desnutrição calórico-proteica. É muito característico dessa doença. É uma desnutrição proteica e que também envolve energia. Por quê? Presta atenção. É uma doença que acomete geralmente crianças abaixo dos 2 anos, né? Em algumas literaturas falam pra gente que abaixo dos 18 meses de idade é quando a criança ela não tem uma alimentação balanceada, principalmente rica em carboidratos e gorduras. Com isso, há uma disfunção calórica no organismo dessa criança e seu organismo então começa a quebrar proteínas, tá? E aí você vai perceber que essa doença vai ocasionar sintomas muito específicos, como um déficit, uma deficiência no crescimento dessa criança. Além disso, perda de massa muscular. Além de perda de massa muscular, vai ter também perda do tecido adiposo, né, do panículo adiposo, que fica abaixo da pele. Sendo assim, você percebe que a pele da criança ela perde a sustentação, então fica uma pele mais enrugada, mais fragilizada, e a criança ela fica muito magra. Muitas vezes você consegue perceber o formato do osso, né, na pele da criança, devido a essa perda do tecido adiposo e da massa muscular. Além disso, você pode perceber uma dificuldade do crescimento do quadril, que fica menor que o resto do corpo, principalmente quando comparado ao tórax. Tranquilo? Uma outra coisa, um outro sintoma que essa doença pode ocasionar, que essa disfunção calórico-proteica pode ocasionar, é um cabelo quebradiço e mais ralo, tá? Uma outra coisa interessante, a criança que tem essa doença, né, que apresenta o marasmo, ela fica mais irritadiça. Então, um outro sintoma é a irritabilidade. Chora muito, fica altamente irritada e tem um olhar muito vivaz. Quando nós trazemos para outra doença que eu já citei no início, que é o Korsakoff, essa doença é uma doença também muito típica de países subdesenvolvidos, como por exemplo a África. É uma doença um pouco diferente, para falar a verdade não, muito diferente do marasmo. A primeira coisa que eu quero falar para você que vamos diferenciar do marasmo é que, lembra que o marasmo eu falei que é uma desnutrição calórico-proteica. O Korsakoff é uma desnutrição proteica. Tranquilo? Agora presta atenção, esse nome Korsakoff é um nome africano, que quer dizer o mal do filho mais velho. Como assim o mal do filho mais velho? Presta atenção, as crianças que sofrem com essa doença geralmente apresentam acima de 2 anos de idade. Em alguns países, a única fonte de alimento para as crianças, né, até os 2 anos de idade, é o leite materno.
que tem todos os nutrientes que uma criança precisa e principalmente a proteína. Porque nós sabemos que o leite é uma grande fonte de proteínas e com isso a criança ela vai ter muita proteína quando ela se alimenta do leite materno. Daí essas mães, quando ela tem um filho mais novo, quando ela tem uma outra gestação, ela para de amamentar o mais velho para amamentar o mais novo. Com isso, o filho mais velho começa a ter essa disfunção, de proteínas no seu organismo. Daí, você vai perceber que depois dos 2 anos de idade, a criança começa a apresentar alguns sintomas. Como? Algumas lesões na pele, tá? É bem típico lesões na pele. Além disso, pode apresentar um cabelo com a perda da coloração, um cabelo mais amarelado, um cabelo mais avermelhado. Além disso, a criança ela vai apresentar esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, entendido? E além disso, a criança ela vai apresentar um quadro muito específico da doença, que é a hipoalbuminemia. O que é isso? É a queda de albumina na corrente sanguínea. E essa queda de albumina vai ocasionar nessa criança edema. O que é edema? Inchaço. Então a criança ela vai apresentar inchaços abdominais, inchaço pelo corpo e que é uma característica muito comum do Kwashiorkor. Quando eu começo a comparar o Kwashiorkor e o marasmo, a criança que apresenta o marasmo ela fica muito magra, quase que pele e osso. A criança com Kwashiorkor ela vai apresentar um quadro edemático, então ela fica cheia de edema, cheia de inchaços, então ela fica mais inchada. Além disso, você vai perceber como uma diferença muito característica entre as duas doenças é quando se faz o exame laboratorial e vamos observar a presença de albumina na corrente sanguínea. Se a criança ela apresenta uma desnutrição, tá? E ela tem ali a albumina ainda nas concentrações legais, podemos nos tratar de marasmo. Pode ser marasmo. Claro que a presença da albumina não é a única forma de diagnosticar. No caso do marasmo, existem outras formas de diagnóstico, como por exemplo o IMC, o índice, além disso, fazer as dobras pelo corpo para ver o percentual de gordura no corpo daquela criança, tá? Peso, além disso, medir algumas partes corporais, isso tudo entra como exames para diagnosticar o marasmo. Quando você faz o exame laboratorial e percebe que a criança ela apresenta alguns sintomas de desnutrição e tem uma queda de albumina, aí nós podemos tratar ou falar que é Kwashiorkor. Então, em provas, podem colocar para você essa pequena diferença, que tem albumina e que não tem albumina, e aí, quando não tem albumina ou que a albumina está baixa demais, nós vamos falar de Kwashiorkor. Além disso, existe uma outra desnutrição, que é uma mistura dos dois, tá? Que é o Kwashiorkor marasmático, que a criança apresenta, então, sintomas muito parecidos com o marasmo e que tem edemas, tá? Então é a junção dos dois. Olha, como eu falei, existem formas de diagnosticar essa doença e formas de tratamento. A forma de tratar essa doença é trazer essas crianças a terem uma alimentação mais balanceada, mas tem que tomar muito cuidado. Não pode administrar grande quantidade de alimentos nessas crianças no início. Por quê? Porque vai ocasionar desequilíbrios eletrolíticos, osmóticos no corpo dessa criança e ela pode apresentar diarreia, arritmia cardíaca e muitos outros sintomas. Então, o tratamento ele tem que ser lento e gradativo. Então, pessoal, sobre marasmo e Kwashiorkor e essas duas doenças aí ocasionadas pela desnutrição, principalmente proteica e calórico-proteica, já falamos o que teria que falar. Hoje foi um vídeo mais curto, espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha. E além disso, eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa aula com outras pessoas. Vamos fazer com que essa nação biológica aumente cada vez mais. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau!